Há uma pergunta que muitas mães e avós já fizeram em algum momento da vida, não necessariamente em voz alta, mas no silêncio de um quarto vazio, diante de um berço que nunca foi usado, depois de uma oração que parecia não encontrar resposta. Porque Deus cala quando mais precisamos que Ele fale. Esta é a história de uma mulher que fez essa pergunta durante 20 anos. Uma mulher cujo nome os evangelhos não mencionam uma única vez, cujo rosto nenhum apóstolo descreveu. De quem não restou uma linha escrita, nem uma palavra registrada por ela própria. E ainda assim, sem ela, não haveria Maria. Sem Maria, não haveria o sim que mudou o mundo. Sem esse sim, a encarnação não teria acontecido da forma que aconteceu. Tudo começa com uma mulher que esperou, que chorou, que quase desistiu, mas não desistiu. Tudo começa com uma avó. Esta é a história de Santa Ana. Para entender Ana, é preciso entender o mundo em que ela viveu, porque esse mundo explica a profundidade da ferida que ela carregou por anos a fio. Era a Galileia do primeiro século antes de Cristo. Uma região ao norte da Judéia, marcada por campos de oliveiras, colinas pedregosas, caravanas de camelos e o cheiro constante de pão assado e estrume de rebanho. Ali, entre Nazaré e as aldeias vizinhas, vivia um casal que, à primeira vista, parecia abençoado por Deus. O marido chamava-se Joaquim, descendente da linhagem real de Davi. Era pastor de rebanhos, homem de poucas palavras e muita oração, daqueles que acordam antes do sol para rezar e deitam tarde porque ainda há oração a terminar. A esposa chamava-se Ana, que em hebraico é Hana e significa graça ou favor de Deus. O nome era quase uma profecia antecipada do que viria. Mas antes da graça, havia de vir a aprovação. Porque Ana e Joaquim eram estéreis. Na cultura judaica do primeiro século antes de Cristo, a esterilidade não era apenas uma dor pessoal, era uma sentença social. Uma mulher sem filhos era vista pelas pessoas ao redor como alguém sobre quem a mão de Deus havia se fechado. A lógica era simples e cruel. Se você é abençoada, Deus te dá filhos. Se você é estéril, há algo entre você e Deus. Pecado escondido. Ofensa não reparada, maldição herdada. Ana sabia o que as vizinhas pensavam. Conhecia os olhares oblíquos no mercado, os sussurros que paravam quando ela se aproximava, as perguntas gentis que carregavam julgamento nas entrelinhas. E Joaquim também sabia. Ele amava a esposa com uma fidelidade que não dependia de filhos. E isso, em si mesmo, era já excepcional naquele tempo e naquele lugar. Muitos homens teriam repudiado a esposa estéril, tomado outra mulher, seguido em frente. Joaquim ficou. E ficou não por obrigação, mas por amor genuíno, do tipo que enfrenta a vergonha social sem tremer. Os anos foram passando. 10 anos, 15 anos, 20 anos de casamento. O desejo de um filho não diminuiu com o tempo. Ao contrário, cresceu com a força das coisas que insistem em existir apesar de tudo. Ana orava. Joaquim oferecia sacrifícios no templo. E o silêncio do céu parecia responder com outra camada de silêncio. Chegou então o dia em que o silêncio se transformou em humilhação pública. Joaquim, como qualquer judeu piedoso, foi ao templo de Jerusalém para fazer sua oferta durante uma das grandes festas. Trouxe um cordeiro, que era sinal de devoção e generosidade para um pastor. Mas ao se aproximar com a oferta, um sacerdote o deteve. A tradição preserva as palavras que foram pronunciadas ali, palavras que deveriam ter ficado guardadas no silêncio do templo, mas que ecoaram por toda a vida de Joaquim. Não é digno que você ofereça, pois Deus não te abençoou com filhos. A humilhação foi total e pública. Outros fiéis estavam presentes,
Outros homens ouviram. A oferta foi recusada, devolvida, e Joaquim foi mandado embora como quem não tem direito de estar no lugar sagrado. Era como se as portas do templo, as portas de Deus, tivessem se fechado na sua cara. Joaquim não voltou para casa imediatamente. Tomado pelo peso de vergonha que não encontrava chão para se assentar, ele foi para o deserto, para os campos onde pastoreava seus rebanhos. E ali passou 40 dias. 40 dias de jejum e oração, nos quais o pastor que sempre cuidara dos outros precisou ser cuidado por alguém maior. O número 40 na tradição bíblica não é coincidência. É o número dos grandes momentos de transformação. 40 anos de Israel no deserto, 40 dias de Moisés no Sinai, 40 dias de Elias a caminho de Horebe. 40 é o número que antecede a virada. Ana, enquanto isso, esperava em casa. E quando descobriu o que havia acontecido no templo, o desespero que veio foi duplo, porque ela não tinha apenas a ausência de filhos para carregar, tinha agora também a ausência do marido, a imagem do homem que amava, sendo expulso do lugar sagrado por causa dela. Pelo menos era assim que ela sentia, como se a esterilidade que era dela tivesse ricocheteado nele. Há cenas que a tradição preservou com detalhes que parecem ter sido vividos, não inventados. Ana foi ao jardim da casa, onde ela costumava se sentar nos fins das tardes. E ali, entre as plantas e o cheiro de terra molhada, ela viu algo que a desfez completamente. Um ninho de pardal. Uma fêmea pequena e marrom, de penas sem graça, alimentando seus filhotes com uma dedicação que não reconhecia cansaço. E Ana, diante daquela imagem insignificante para qualquer outro olhar, começou a chorar, porque até os pássaros têm filhos, até os animais do campo têm descendência. Até as árvores que ela via ao redor carregavam frutos. Tudo ao redor de Ana era fertilidade, e ela era a exceção silenciosa no meio de tanta vida. A oração que saiu dali não era a oração de quem está em paz, era a oração de quem está com o fundo do poço à vista. Era aquele tipo de clamor que a Bíblia conhece bem, que o Salmo 22 inaugura com as palavras: Deus meu, por que me abandonaste? Que Job lança ao céu com uma franqueza que constrange os teólogos arrumados. Ana chorou e orou, orou e chorou, e fez uma promessa que era ao mesmo tempo ato de fé e ato de abandono total. Se me deres um filho, Senhor, eu o consagrarei a ti. A promessa não era nova na história de Israel. Séculos antes, outra mulher chamada Ana, mãe de Samuel, havia feito a mesma oferta no mesmo estado de desespero, no mesmo templo de Israel. O paralelo não é acidental. A tradição o preservou deliberadamente, porque a mesma providência que havia escutado aquela primeira Ana estava escutando esta também. Deus não se cansa de responder ao desespero que confia, e então o anjo apareceu. A tradição narra que foi no jardim, naquele mesmo espaço onde Ana havia chorado diante do ninho de pardal, que um mensageiro celestial se manifestou. O texto do protoevangelho de Tiago, escrito por volta do ano 150 depois de Cristo, e que é a fonte principal desta história, descreve a cena com uma simplicidade que não precisa de ornamentos. O anjo disse: Ana, o Senhor Deus ouviu a tua oração. Conceberás e darás à luz, e o teu fruto será exaltado em todo o mundo. Palavras simples, mas carregadas de um peso que Ana ainda não podia medir completamente. Exaltado em todo o mundo não era a promessa de um filho comum. Era a promessa de algo que ultrapassava em muito o desejo de uma mãe por uma criança. Ana não entendeu, naquele instante, o que as palavras significavam, mas acreditou. E respondeu com um seja feito, que ecoa como antecipação silenciosa de outro seja feito, que viria décadas depois, pronunciado por sua própria filha diante de outro anjo.
Ao mesmo tempo em que o anjo visitava Ana no jardim, o mesmo mensageiro aparecia a Joaquim no deserto, onde o pastor havia passado os 40 dias de jejum e oração. A mensagem era a mesma, com a simetria de uma orquestração divina que não deixa pontas soltas. Joaquim, Ana conceberá, volta para casa. E Joaquim desceu do deserto em direção a Jerusalém. O encontro dos dois foi registrado pela iconografia cristã com uma clareza que resistiu ao tempo. A tradição situa o reencontro na Porta Dourada de Jerusalém, uma das entradas do templo, e a cena tornou-se uma das imagens mais reproduzidas da arte cristã medieval e renascentista. Dois idosos que se abraçam diante de uma porta de pedra. Dois rostos marcados por décadas de espera que finalmente se encontram com algo novo no olhar. Não era apenas o alívio de dois esposos que haviam passado por separação dolorosa. Era o reconhecimento de que Deus havia falado a ambos simultaneamente, de forma separada, como confirmação dupla de que o que estava sendo prometido não era ilusão de quem deseja demais. Ana contou sua visão. Joaquim contou a sua. E a certeza que emerge quando dois testemunhos independentes narram a mesma promessa é diferente de qualquer certeza individual. Era algo que os dois podiam carregar juntos. Eles foram ao templo agradecer e depois voltaram para Nazaré. E como a tradição afirma, Ana concebeu. O milagre não foi o barulho de trovão, não foi a visão de luz enceguecedora, foi a silenciosa reversão do que parecia irreversível. Uma mulher que tinha provavelmente entre 40 e 50 anos, que havia vivido 2 décadas, com a ausência de filhos como companheira constante, concebeu. Assim como Sara, assim como Rebeca, assim como Raquel, assim como Isabel, que viria depois, assim como todas as mulheres da Bíblia, através das quais Deus quis mostrar que os começos mais improváveis são frequentemente os que carregam os propósitos mais extraordinários. A gravidez de Ana foi descrita pela tradição como tranquila e cheia de bênção. As mesmas vizinhas que haviam murmurado durante anos agora celebravam. O mesmo ambiente social que havia sufocado Ana com julgamento agora a envolvia com admiração. Porque o olhar humano é assim, reconhece o favor de Deus quando ele se torna visível, mas raramente consegue sustentar a fé no favor invisível que precede a manifestação. E no 8 de setembro, data que a igreja celebraria milênios depois como Natividade de Maria, Ana deu à luz uma menina. O nome dado a ela foi Maria, que em hebraico é Miriam, e que carrega significados que os estudiosos ainda debatem. Senhora, amada de Deus, estrela do mar, a que eleva. Seja qual for o significado exato, o nome atravessou a história como nenhum outro. Naquele momento, porém, era apenas o nome de uma menina pequena, nos braços de uma mãe que havia esperado 20 anos para chegar ali. Joaquim celebrou, as vizinhas festejaram. E Ana, com o coração transbordando de uma gratidão que não cabia em palavras, abraçou a filha com a consciência de que aquela criança havia custado um preço que só ela sabia mensurar. A promessa, porém, havia sido feita. E Ana era a mulher que cumpria o que prometia. Quando Maria completou 3 anos de idade, como a tradição narra com o detalhe de quem preserva a memória vivida, Ana e Joaquim a levaram ao Templo de Jerusalém. A apresentação de Maria no templo, celebrada pela Igreja no 21 de novembro de cada ano, é um dos momentos mais comoventes desta história inteira. Porque o que Ana estava fazendo ali não era apenas cumprir um ritual religioso, era devolver a Deus aquilo que Deus havia dado. Imagine a cena, uma criança de 3 anos, ainda pequena o suficiente para ser carregada nos braços, sendo entregue às mãos de sacerdotes no mesmo templo onde o marido havia sido humilhado anos antes. A mesma pedra, os mesmos degraus, o mesmo altar,
mas agora com uma oferta diferente. Não um cordeiro que havia sido recusado, mas uma filha que havia custado uma vida inteira de oração. Ana abraçou Maria e a deixou ali. Não há como descrever esse momento sem reconhecer o que ele custou. A despedida de uma mãe que havia esperado tanto por aquela criança, que havia passado 20 anos sonhando com o rosto que agora beijava pela última vez antes de se virar e ir embora, é uma das imagens mais silenciosamente dolorosas desta história. Mas Ana foi embora, porque a fé que pede a Deus o que precisa também é capaz de devolver a Deus o que recebeu. Os anos seguintes foram de luto silencioso e preparação invisível. Joaquim morreu quando Maria ainda era jovem. A tradição não preservou os detalhes do falecimento, apenas o fato. Um pastor que havia amado sua esposa com fidelidade rara, que havia suportado humilhação pública sem perder a fé, que havia rezado 40 dias no deserto por uma criança que não era certa, morreu levando consigo o segredo de ter sido pai da Mãe de Deus, sem saber que era isso que havia sido. Ana ficou viúva, e à dor da viuvez somava-se a ausência de Maria, que estava sendo educada no templo entre as virgens consagradas. A tradição preservou, contudo, um período em que Ana e a filha conviveram, e é nesse período que se situa uma das imagens mais poderosas e mais reproduzidas da arte cristã de todos os séculos. Ana sentada, com um rolo da Torá nas mãos, Maria ao lado, atenta. A cena é conhecida por um nome que resume tudo o que ela significa: Santana Mestra. A mãe ensinando a filha a ler as Escrituras. Artistas como Leonardo da Vinci, Caravaggio e Albrecht Dürer dedicaram obras inteiras a essa iconografia, porque ela captura algo que vai além do momento doméstico. É a imagem da transmissão da fé, é a representação de como a palavra de Deus passa de geração em geração, não através de decretos ou instituições, mas através de pessoas que sentam ao lado de outras pessoas e dizem: escuta. Ana ensinou Maria a rezar, a entender os salmos, a conhecer as promessas de Deus a Israel, a esperar o Messias. E o que Ana transmitiu nessas horas, nessas manhãs e tardes, em que mãe e filha partilhavam o texto sagrado, seria o fundamento sobre o qual Maria construiria o Magnificat, aquele cântico que explodiria de dentro dela quando o anjo Gabriel viesse com a maior notícia da história. A minha alma glorifica o Senhor. Essa alma havia sido formada por Ana. A tradição sustenta que Ana morreu antes da Anunciação, que ela não viveu para ver o anjo entrar no quarto de Maria com a notícia que inverteria a ordem do universo, que ela não viu o nascimento de Jesus, não contemplou com olhos de carne o rosto do neto que era, ao mesmo tempo, o Filho de Deus, mas morreu com a missão cumprida. Não há outra forma de chamar o que ela fez. Ana não fundou igrejas, não escreveu cartas, não pregou a multidões, não viajou por impérios carregando uma mensagem. Fez algo aparentemente menor e absolutamente decisivo. Formou a alma de Maria. Transmitiu a fé de Israel à menina que seria escolhida para ser mãe de Deus. Preparou, sem saber a extensão do que estava preparando, o coração que diria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E foi suficiente. Os primeiros séculos do cristianismo já a veneravam. Desde o século II, igrejas dedicadas a Ana começaram a surgir no Oriente, primeiro em Constantinopla, depois espalhadas pela Ásia Menor e pela Terra Santa. Os ícones orientais a representavam com Maria criança nos braços ou com a filha adulta ao lado, sempre com aquela dignidade serena de quem carrega um mistério maior do que qualquer imagem pode conter. A Igreja formalizou a celebração litúrgica em 26 de julho, data em que Ana é festejada junto com Joaquim.
O Papa Gregório XIII confirmou essa festa no ano 1584. E a data permanece até hoje como o dia em que a Igreja inteira honra os pais de Maria, os avós de Jesus, aquelas pessoas cujos nomes os evangelhos ignoraram, mas a tradição jamais esqueceu. Há uma cadeia que é preciso contemplar com atenção, porque ela revela algo sobre como Deus age na história. Ana ensinou Maria. Maria recebeu o Verbo na carne. Jesus ensinou os apóstolos. Os apóstolos plantaram igrejas em cada canto do mundo conhecido. E toda essa cadeia começa silenciosamente com uma mulher no jardim chorando diante de um ninho de pardal. Começa com uma oração que parecia não ter resposta. Começa com uma perseverança que se recusou a ser derrotada pelo tempo. A genealogia da salvação não começa com reis e generais, começa com uma avó. E talvez seja exatamente por isso que a devoção a Santa Ana é tão visceralmente humana, tão imediatamente reconhecível por qualquer pessoa que já esperou por algo que parecia impossível. Porque ela não era heroína num sentido épico, era uma mulher comum com uma dor comum, que fez o que mulheres de fé fazem diante da dor. Perseverou na oração até que o céu respondesse. Hoje, 20 séculos depois, a Igreja ainda para no dia 26 de julho para pronunciar o nome dessa mulher. E ela continua sendo invocada por mães que esperam, por avós que rezam pelos netos que se afastaram da fé, por casais que enfrentam o silêncio de um quarto que deveria ter uma criança e não tem, por todos que já se sentiram rejeitados como Joaquim no templo, inadequados, esquecidos, sem espaço na fila dos que merecem ser respondidos por Deus. Ana é padroeira das mães, das avós, das mulheres grávidas e das que desejam engravidar. É padroeira dos que esperam. É padroeira de todos que já rezaram por tanto tempo que começaram a duvidar se alguém do outro lado realmente escutava. E sua história responde àquela pergunta com que este roteiro começou. Aquela pergunta que tantas mães e avós já fizeram no silêncio de um quarto vazio. Por que Deus cala quando mais precisamos que Ele fale? A resposta de Ana não veio em palavras. Veio em uma menina chamada Maria. Veio no nome que se tornaria o mais pronunciado da história humana. Veio na encarnação, no Natal, na Páscoa, na Igreja inteira. Toda a resposta de Deus à oração de Ana cabe num nome, e esse nome é Jesus. Ele não havia calado. Estava preparando uma resposta maior do que a pergunta. Se você tem uma avó que te ensinou a rezar antes de dormir, que te levou à missa quando seus pais não iam, que fazia o sinal da cruz na sua testa antes de uma viagem, você já recebeu de alguma forma o legado de Santa Ana. Ela ainda age no mundo através das mãos envelhecidas, que ensinam crianças a juntar as palmas e fechar os olhos e dizer o nome de Deus. Deixa nos comentários. Você tem uma avó, uma mãe, alguém que plantou a fé em você quando você era pequeno? Este é o momento de homenageá-la. Se esse canal te ajuda na fé, considere apoiar essa missão. Semeadores e guardiões ajudam a manter os santos vivos. Inscreva-se no canal, pois a nossa missão é fazer cada santo viver novamente através das telas. Santa Ana, rogai por nós.